Agora sim, acho que sim. Vamos para a live com a Patrícia Ruivo, com o tema do luto infantil. É um tema que nós gostamos de ver tratado aqui na Escola da Parentalidade com seriedade e com competência. A Patrícia já está. Oi, Patrícia. Vamos ver. Eu vou pedir para tu entrares ou que te possas juntar. Pedir para entrares, Patrícia, para começarmos a nossa live. Nós vamos aproveitar esta hora do almoço da maior parte das pessoas para falarmos então aqui sobre o luto infantil e sobre estas questões de como é que nós podemos abordar o tema junto dos miúdos, se faz sentido ou não, aqui está, se faz sentido ou não falar sobre estes temas e não podemos ter melhor pessoa para falar sobre o assunto que a Patrícia. Ahá! Olá! Ah, estou Vejo-te cortada, não? estás cortada. Tu vejo-te a metade. E eu também de repente fiquei cortada, mas pronto. Que bom ter-te aqui, Patrícia. Que bom falar contigo. Maravilha. Olha, que bom convite e que boas perguntas que nos fizeram, não é? Mas já vamos falar disso. Muito boas perguntas, muito boas perguntas. Então, olha, vamos diretas ao assunto. Vou aproveitar que estás aqui para te apresentares. Pode haver aqui algumas pessoas, eu estou mesmo cortada, deixa-me cá ver assim, que não te conheçam e vão passar a saber quem é que tu és e depois nós vamos deixar também, vamos partilhar também a página do teu Instagram para lerem as tuas publicações que são autênticas poesias. E então, a Patrícia já deu 30 voltas ao Sol, correto, Patrícia? É assim que tu te É apresentas verdade. também, não é? 30 voltas ao Sol. É natural de Coimbra, estudou, apaixonou-se em Coimbra, mas diz que é de Aveiro. É assim, não é? É É assim, verdade, é pronto. verdade. E tu és mestre em exatamente, mestre em Psicologia Clínica e da Saúde e és também hipnoterapeuta e conselheira do luto e foste nossa formanda aqui há uns anos nesta sala onde eu estou hoje, presencial. Parece que foi noutra vida. E hoje a tua missão é ajudar miúdos e garotos e famílias a restaurar, e aqui eu estou a ler, a restaurar o vínculo com quem já não está, a sossegarem as tempestades que em si ressoam, a conjugarem sem lutas o verbo morreste-me, a guardelar a dor e a serem os guardiões da memória de quem lhes morreu. Trabalha com amor, por amor e em amor o amor. Falta aqui dizer que és uma autêntica poetisa, uma autêntica escritora, porque só quando se sente muito e quando se percebe a importância da palavra é que se pode escrever assim como tu escreves. E o teu convido toda a gente que aqui está a ir ao Instagram da Patrícia, porque vamos perceber por lá e aqui nesta conversa que falar sobre luta é falar sobre amor. É assim, não é? Só assim é luta por amor, não é? Quando nos morre alguém, não é? Roubando aqui aquele título perfeito do José Luís Peixoto, não é? O morresto. Isso só acontece quando é uma pessoa nossa, não é? Senão só morreu, não é? Portanto, só sem luta por amor. Isso é condição especial para em lutar. Então é mesmo por amor. Sabes que a forma como tu nos apresentas o tema e como tu tratas o tema torna tudo muito mais suave, muito mais fácil de aceitar. E por isso é que eu considero que tu és a melhor pessoa para estar aqui a falar sobre este tema. Depois desta apresentação, eu gostava, antes de irmos aqui para as questões que as pessoas nos foram trazendo Uhum. nas caixinhas, uh, gostava de saber como é que tu deste por ti a trabalhar a questão do luto, como é que tu vieste parar esta área? Olha, não é nenhuma história bonita, porque não tenho uma jornada do herói, não tenho aqui nada nesse sentido. Eu sempre fui curiosa sobre o tema, portanto, eu era uma criança esquisita, vou dizer assim, que perguntava como é que era a morte, portanto, como é que era nas diferentes culturas, era muito interessada pela vivência diferente, por aquilo que as pessoas acreditavam que acontecia depois, portanto, gostava de colecionar essas crenças e, e também aqui em perceber, ir observando como é que se ia lutando, não é? O que é que as pessoas faziam para se reconectar. E eu tinha sempre esta premissa que eu dizia muito isto, que era a morte pode ser bonita, não é? A morte precisa de ser bonita. E agora não me perguntes porquê, foi sempre assim. Quando eu cheguei à faculdade percebi que não ia ter nada disto no curso,
fala-se muito, muito pouco, tipo, ai, dá 2 horas, se tanto. Mas estava fora. Portanto, tudo aquilo que eu apanhava, que era sobre psicologia do luto, estava lá. E foi um bocadinho assim, portanto, fui sempre fazendo paralelamente ao curso. Tive a sorte de começar numa unidade de cuidados paliativos, portanto, e de estar sobre a supervisão de um psicólogo do luto que tinha muita, muita experiência, portanto, foi assim, perfeito. E depois, desde aí, não é, todos os casos de luto ficavam comigo e eu já fazia formação muito além daquilo que era previsto para aquela fase onde eu estava. E foi natural, não é? Não, os psicólogos também às vezes não sabem trabalhar este tema e, portanto, fogem do tema. E eu abraçava, e, portanto, sem perceber, já era um bocadinho aqui especialista. E depois houve uma altura em que pareceu óbvio, não é? Quer dizer, estava a fazer isto desde o início, então vamos abraçar de uma forma consciente, porque para mim foi sempre movido pela curiosidade. E não me tinha morrido ainda alguém, ou seja, quando me morreram as minhas pessoas, já eu era psicóloga do luto, então não foi essa jornada, que é muito típica também nos psicólogos do luto, mas não foi a minha história. Foi mais simples, creio eu. Sim, sim, também já estavas preparada para a questão. Esta questão não estava aqui preparada, mas faz diferença, quer dizer, nunca tinha morrido ninguém, portanto não podes fazer uma comparação. Mas faz diferença haver uma preparação para o luto. Falarmos, educar para a morte, educar para a despedida. Sim, eu vivi mortes de amigos dos meus pais, que eram muito queridos, próximas, não é? E esta questão do vínculo foi muito. Eu sabia, por exemplo, um dos meus lutos poderia ter sido um luto complicado, mas eu sabia que desde o primeiro momento a minha tarefa era zangar-me. Então, nesse aspecto, ajudou. Foi muito claro. Eu sabia o que é que eu precisava de ajuda, o que é que eu precisava de trabalhar e tinha uma luz. Não diminui em nada o que tu sentes. Mas este conhecimento faz-te não viver preocupado com os sintomas, porque os entendes, porque os compreendes, porque os contextualizas, não é? E o contexto é muito importante. Até porque tudo aquilo que existia prévio, não é? São questões que adensam. Tudo aquilo que não é uma relação completamente limpinha de amor, não é? Que existe ambivalência, que existe aqui um conflito, isso vai amargar ainda mais num primeiro momento, não é? Então tem uma fase de idealização, mas a seguir tem uma fase em muita revolta. Então, conhecer, saber sobre a morte, pensar na minha mortalidade, não é? É muito, muito importante. A minha mortalidade não é só a minha, também é das pessoas que me rodeiam. Então, sei lá, não me morre ninguém que eu não tenha pensado ainda, né? Eu já pensei em todos que pudessem morrer. E isso é importante, porque efetivamente eu sei quais é que eu preciso de tomar mais atenção, como é que é provável eu reagir num primeiro momento e aquilo que eu preciso, não é? Eu vou estar capaz, não vou estar capaz, o que é que eu preciso de orientar as pessoas para também naquele momento serem capazes de me socorrer. Sim. Então faz muita diferença, sim. E é muito interessante estás a trazer isso, porque a maior parte das pessoas foge da morte, não é? E tu estás a dizer, eu já pensei nisto, eu já pensei quando aquelas pessoas não é? Partirem, morrerem-me, eu já pensei nisso e já sei mais ou menos como é que eu vou reagir. É muito interessante olhar nos olhos dessa possibilidade ou desse facto, porque vai acabar por acontecer. E sabendo nós que isso não é porque nós falamos que as coisas vão acontecer, não é? Vamos imaginando como é que poderá ser um dia e se não falarmos delas, se calhar vai ser muito mais. Se não olharmos para elas agora, se calhar mais à frente vai ser doloroso. E isto leva-me à questão da morte e do luto e da dor, não é? Porque é impossível dissociar estas três, não é? E nós aquilo que fazemos. Nós não gostamos de falar sobre a morte, não gostamos de falar sobre o luto, escondemos isto de nós e vamos esconder ainda mais depressa dos miúdos. E hoje vamos falar aqui muito mais sobre o luto infantil, ainda que me parece absolutamente essencial para podermos falar de luto infantil, estarmos ok com os nossos lutos e com estes processos todos, não é? É o primeiro ponto. Com certeza, com certeza. Até porque a criança modela, não é? A criança, quando está a zeros, portanto, há crianças que não estão a zeros, não é? Quando já tiveram perdas,
Mas há crianças que é a primeira experiência, o primeiro contacto é quando morre alguém. E se não tem nenhum padrão sobre o luto, é o nosso que vai aqui modelar, que vai aqui inspirar também. Se nós tivermos feito um bom trabalho, vai inspirar. Eu sei que a palavra é um bocadinho polémica, mas é verdade, porque nós temos uma vivência singular e a criança também o terá. Então, não é que ela vai viver exatamente como vamos viver, mas vai aqui criar, buscar aquilo que é dela, aquilo que faz sentido para ela através do nosso luto. E somos nós que também que temos que propor aqui algumas vivências, percebemos que vão casando mais com o estilo dela viver e a lutar por aquela pessoa. Porque cada pessoa é uma pessoa, não é? É uma relação. O luto, nós falávamos, não é? Só se luta por amor, e cada relação é uma relação, e portanto a mesma criança em lutar por duas pessoas no mesmo momento vai viver dois lutos diferentes. Sempre dois lutos diferentes, porque são duas relações diferentes. Não é? E havia uma das perguntas que me fizeram que era: ok, mas a criança não está a expressar e é uma pessoa significativa. Mas será que é? Porque pode ser um avô e para nós, não é? Pela hierarquia da família, pode ser. É um avô, claro que tem que estar triste, mas que relação é que ela tinha com esse avô? Não é? Se calhar era um avô que ela só via no Natal, se calhar era um avô com quem ela trocava só chauzinho, não é? Então, se calhar não havia ali uma relação próxima, íntima. Até podia almoçar Então, com ele todos os domingos, mas era uma pessoa que estava ali com quem não havia relação, não se relacionava, não havia uma brincadeira. estava com o telemóvel nos almoços, não trocava palavra. Qual era a relação ali? Sim, sim, Não é? sim. E quando é uma pessoa, de facto, que faz, que é próxima da criança, mas que a criança ficou muda, não diz nada, isto chama-nos a atenção, é motivo para nos preocuparmos ou faz parte do processo? Depende. Devemos ser investigadores, não é? Que é quando é que ela faz silêncio? Ela faz sempre? Faz só connosco? Porque às vezes ela faz Sim, connosco para sim. nos proteger, mas fala com outra pessoa da família. Então, se ela fala com outra pessoa da família, está tranquilo. Mas quando é que nós também puxamos o assunto? É à mesa. Quando nós estamos todos a falar de coisas boas e vamos puxar aquele assunto. É quando ela chega da escola e quer descansar e quer estar ali no momento do escape dela. É quando, não é? Então é observar esse silêncio e quando tivermos ali, ou se não encontrarmos nenhum padrão, perguntarmos, sermos curiosos, sermos investigadores, não é? Que é, eu tenho que reparar que tu não queres falar. Porquê? Não é? Eu não vou questionar, não vou dizer se é errado, se não é. Eu vou ser curioso. E a partir das respostas da criança, eu vou perceber se há alguma coisa que eu acho que é importante não está realmente a funcionar. Então, eu vou procurar ajuda. Não tenho que arrancar a criança e levá-la ao psicólogo. Vou eu procurar orientação. Não é? Porque depende de tanta coisa. Não é? Pode ser o tipo de morte, pode ser a criança já era reservada. Então, o que é? Não é ali. Há Não tanta há coisa, resposta. sim, há tanta coisa, Não há resposta. sim, sim, há tanta coisa que pode ser posta em cima da mesa e que tem que ser investigada, como tu disseste. Uhum. E não precisamos realmente mandar logo a criança para um psicólogo, se calhar nós podemos ganhar estratégias para aprendermos a ajudá-la. E de facto esse é um ponto importante. Diz-me aqui uma coisa, porquê que é tão importante falar sobre o luto? Para mim este é dos temas, deixa-me só aqui fazer um parênteses. Eu hoje de manhã dizia no café da manhã que este é dos temas mais importantes para mim, no que toca à parentalidade e à educação. E podemos nos dizer, mas isto não tem nada a ver com a parentalidade. Tem a ver muito com a parentalidade, porque somos nós também que vamos acompanhar os miúdos, ponto número um, da forma como nós vamos viver o luto, e vive-se o luto normalmente em família, não é? E há muitos anos, tu sabes disso, há muitos anos que eu queria falar sobre o tema e não queria pegar nele porque é um tema sensível e queria fazê-lo com alguém que sabe sobre o tema. Então apareceste-me tu e eu dizia hoje de manhã que este tema toca num pilar essencial, que é a questão do respeito pela criança. E eu fico desesperada, claro que isso é uma situação minha, mas eu fico desesperada, revoltada, magoada e quando nós impedimos os miúdos de viverem o processo, quando lhes retiramos a informação, ou quando lhes damos a informação já depois
de ter sido o funeral e por aí fora. Porquê é que é tão importante falarmos sobre isto, Patrícia? Olha, vejo aqui não sei quantos caminhos, mas vamos lá. Primeiro também fico muito revoltada, então quando me dizem, mas ele tinha um teste. O que é que o teste importa? É, aquilo que nós passamos, não é, para a criança é que o teste era mais importante que a relação que ela tinha com a pessoa. Tira-me do sério. Mas é uma intenção boa de proteger, mas não protege. Porque aquilo que passa é, eu fui colocada à margem da minha família no momento pior. Se eu não posso contar com eles, vou contar com quem? E o luto tem esta questão da ruptura, não é? Eu, quando eu luto, aquilo que acontece é que eu sinto que a pessoa rompeu comigo. E isto ameaça, não é? O vínculo, não é? A ruptura do vínculo ameaça o meu bem-estar físico e mental. É isto que eu leio, não é? É isto que nós trazemos do luto. Quando eu a par desta ruptura, tenho a ruptura da minha família, não é? Que ficou viva, que vai continuar comigo, isto é super traumático. Com quem é que eu fico? É um clima de insegurança total. Portanto, esconder, não. É? E por isso é preciso falar sobre o luto. Agora, eu acho que existem vários atos, não é, para falar sobre o luto. Tudo é feito de ciclos, não é? Tudo termina e acaba. A nossa vida é um constante terminar e iniciar, não é? Começar um novo capítulo. Então, esta ciclicidade é muito importante passar, porque não é só na morte, não é? Mas existem estes ciclos. E quando nós educamos para esta terminalidade, faz com que a criança crie estratégias, faz com que a criança não fique ali sem saber para onde ir, não fique parada, não é? Que é o que acontece. O luto é feito de movimentos, de idas e vindas, não é? De idas para a frente, de reconstrução, mas de vindas também para a dor. E quando nós ficamos parados, num lado ou no outro, não é? Que é o não falamos e seguimos só em frente, e portanto fica tudo ali o que é emocional para gerir até à próxima perda, bater à porta, e depois são 2 bolos para resolver, não é? Então, quando eu tenho esta estagnação, ou aqui na dor e não existe luto para a frente, isto é doença, não é? É um luto complicado, é um luto que não é sadio. E o mais interessante, que é assustador também, mas é 50% das crianças e dos adolescentes vão desenvolver perturbações psicológicas que se alastram para a vida adulta. Isto é, assim, é interessante porque coloca-nos aqui a pensar sobre, e se houvesse esta educação, o que é que seria diferente, não é? E se houvesse este acompanhamento? Porque não há. Não é? Eu muitas vezes digo que o luto infantil é um luto não reconhecido. E isto às vezes entre alguns colegas dizem, não é bem, mas eu acho que é, porque nós podemos reconhecer que a criança vive luto, mas dizemos que é um luto express, que é um luto que não é bem a sério, é só assim uma dorzinha e passa. Não percebe muito bem. Exato. Não. Então, é extremamente invalidado. É olhado, mas é olhado, como é que eu tiro a criança de cena? Sim, sim. Como é que eu... E muitas vezes em adultos, não é? A história volta para a consulta e dizem, eu não vi o meu pai, eu não vi o meu avô, eu não me pude despedir. Então não são coisas que ficam ali, elas continuam e são mágoas muito difíceis de apagar. Então a importância de se falar de luto é isto, porque isto deixa marcas para a vida adulta. Agora, nós somos das famílias, não é? O luto puxa muito mais para um olhar, não é só a criança, é um olhar ampliado para a família. E se nós formos pegar naquela metáfora da árvore da vida, eu acho que as famílias não são só as pessoas que estão vivas aqui, têm muita bagagem, não é? São os meus bisavós que eu não conheci, são os meus avós, alguns eu conheci, outros não, mas que me falam e que são parte da minha história. Mas algumas pessoas não têm esta sorte de saberem quem foram os outros que vieram antes, porque não se fala. Então, nem a árvore, né? É a florzinha, né? A plantinha que fica ali. É muito frágil, não é? Então, quando eu tenho esta ancestralidade para trás, eu também percebo que faz parte, não é? Famílias são feitas de gente morta também. Gente que vive na nossa memória, mas que já não está aqui. E isto dá um sentimento
de pertença é tão importante, não é? Fica na minha história. Faz Quando... parte dela. Já precisa ser E se revelada, calhar não é? claro, e por isso nós ficamos às vezes num desespero quando nos morrem os nossos pais antes dos nossos filhos os conhecerem. Ou ali quando eles são pequeninos que não vão lembrar. Porquê é que não vão lembrar? Claro que vão lembrar, se nós falarmos, se nós contarmos, se nós perpetuarmos esta memória. Há, eu acho muito bonito quando há netos que me dizem, não é? Ai, a minha avó é uma das pessoas, das minhas pessoas favoritas. Eu nunca a conheci, mas ela é igualzinha a mim. Então, olha a história desta família, que é tão preciosa, que alguém se conecta tão intimamente com alguém que nunca se cruzou, Sim, não é? sim, é um honrar da Isto, memória daquela pessoa que se deseja partilhar, não é? Que se deseja passar. É muito bonito. com certeza. Para se fazer isso é preciso estar-se bem, não é, Patrícia? É preciso estar-se bem com a memória, o que se viveu e a dor que se sente, talvez ainda, nessa partilha, não é? Porque se formos a passar quando vamos a contar essas histórias de uma avó, de um avô, de um tio, que seja, que a criança não conheceu, conheceu pouco tempo e que não tem Uhum. acesso a memórias, uh, falar sobre essas pessoas também é necessário. É querer que a pessoa esteja presente, continue presente. É preciso celebrações, não é? Também para que a memória não caia em esquecimento, para que a pessoa não caia em esquecimento, aliás. Sim, não é? Todos os ensinamentos da família que vão sendo passados de geração para geração, toda a individualidade de cada um, não é? E, e celebrar, não é? Pode ser a tarte de laranja, não é? Que vai passando de geração em geração a receita. Mas é isto de saber, não é? Falar dos aniversários, por exemplo. Então, de repente, aqueles dias deixam de existir, são riscados do calendário. Sim. Mas quando nós continuamos, né? E se calhar no dia de aniversário vamos fazer alguma atividade que o avô gostava, que o bisavô gostava. Então, Ou sentarmos isto à de mesa trazer. só com o resto das pessoas porque era aquele dia, não é? Uhum, uhum. Respeitando sempre as festas, o morto, não é? Porque há pessoas que gostam muito de festas e há outras que não. Então, trazer esse ADN também, não é? Sim. E há uns tempos, numa formação, uma colega partilhava, né? Tinha duas avós e os aniversários eram completamente diferentes. Numa sentavam-se à mesa e não diziam nada, porque ela detestava aniversários, e na outra faziam grandes festas. Duas pessoas completamente diferentes, né? Isto é adorável, porque é mesmo isso, é o ADN da pessoa. A avó não gostava de festas, então vamos só reunir, não vamos a celebrar nada. É, é super engraçado. Mas tu disseste uma coisa, que é preciso estar bem. E isso é verdade. Se nós não estivermos bem, nós precisamos de resolver muito isso antes de trazermos para a mesa. Uhum. Porque nós não estamos em segurança emocional. Se vamos partilhar e não estamos preparados para partilhar, se temos medo da morte, se temos ali algum trauma por resolver, então sim, nós temos que perceber como é que nós estamos Uhum. primeiro. Uhum. Enquanto educadores, nós não vamos trazer o tema se nós não estamos bem. Bem. E também há uma coisa que eu penso muitas vezes, é que muitos de nós fomos ensinados a pôr para debaixo do tapete a questão da morte. Então, como dói, como é uma pessoa que já faleceu, já foi embora, já não faz parte da família, não vamos falar sobre ela. Porque eu até posso me lembrar, ou até me posso emocionar, ou não há esta cultura na minha família. Então, eu nem me coloco a questão, ou às vezes até me posso colocar a questão, mas como ninguém fez, ninguém faz, e eu não sei fazer, se me perguntarem um dia eu vou falar, se não me perguntarem. E hoje não há fotografias em casa, não é? Hoje as fotografias estão no telemóvel, guardadas no telemóvel, e por isso não há fotografias para serem vistas, ou as poucas que existem, se calhar nem damos conta que elas estão ali. Pode também acontecer que não haja nenhum problema, entre aspas, com a pessoa, ou que a pessoa esteja bem, mas que não haja essa naturalidade de se falar sobre as pessoas que já cá não estão. Isto também acontece muito, Patrícia. Uhum. Sim, sim. Mas nós podemos sempre falar, não temos que falar à nossa família, não é? Não temos que. Mas as histórias continuam, não é? Eu posso. Faz parte da minha identidade. Numa conversa, algo que me faz lembrar o meu pai, que me faz lembrar a minha tia, que me faz lembrar o meu bisavô, o meu avô, eu posso trazer.
Por que não? Uhum, Não é? uhum. E não precisamos de anunciar, não é? Existe muito, quando nós ficamos órfãos, muitas vezes não queremos falar, não é? Parece que é um tabu enorme, porque vão me perguntar a seguir, e às vezes as pessoas não perguntam, é só uma história, está tudo bem, nós não precisamos de trazer a dor e narrar, porque parece que depois temos de contar a história, nós contamos tanto a história, não é? E obrigam-nos tanto a contar a história, que muitas das vezes parece que vamos ter que contar, então evitamos também falar. Não, é só uma história, aqui é só esta. E o chorar, o ficar vulnerável faz parte. Quanto menos eu falar, mais eu me vou desmontar todas as vezes, Uhum, claro. uhum. Porque está lá tudo para sair. Agora, quando eu vou falando, quando eu vou lembrando, quando eu vou contactando com a ausência, com a presença naquilo que fica também, então eu fico mais, ganho aqui um bocadinho de calo, vá, em falar. E claro, vão haver momentos em que estamos até muito bem e, ok, fui apanhada ali na minha emoção. Está tudo bem, faz parte. Não tem porque ser constrangedor. Sim, Faz parte. sim, Faz sem parte. dúvida, sem dúvida. E olha uma coisa, há aqui, houve várias perguntas que foram semelhantes e que eu transformei numa que é, numa em duas, é tipo shampoo. Eh, Como é que se fala a uma criança do pré-escolar, portanto ali até aos 5 anos, e a partir dos 6, como é que se fala com uma criança sobre o assunto? Temos aqui fases diferentes da vida, não é? Também das percepções e da consciência. Eh, Como é que eu posso falar sobre isto? Ok. Há vários Uh, atos também, bem, usando a tua expressão, há vários atos aqui, não é? Podem haver, depende. Mas como é que se fala? olha, eu não acabei essa dos atos, vou voltar só um bocadinho atrás, que é, no primeiro ato nós temos a educação para e sobre a morte, né, que podem ser feitas em conjunto, né? Portanto, toda a gente morre, ah, e, portanto, animal, plantinha, pessoa, toda a gente morre, né? Tudo no planeta acaba por ter um ciclo de terminalidade. Mas, muitas vezes nós fazemos esta educação e depois dizemos, mas é só na família dos outros, na nossa ninguém morre. Né? Tal Então e é qual. importante nós puxarmos aqui esta educação sobre a morte e para a morte. Se ela é feita antes de morrer a alguém na família, estas pessoas têm o trabalho facilitado nesta família. Porque é muito doloroso fazer depois, porque vai mexer a toda a hora, não é? Uhum, uhum. Então, ir-se fazendo este trabalho é muito importante. Eu saber o que esperar é muito importante. A tal parentalidade proativa, não é? Que nós falamos tanto. Depois, existe o segundo ato que é acompanhar esta vivência de luto. E isto, sim, vai depender da fase da criança. Eu costumo dizer que o luto infantil, não é? Que já aqui incluindo a adolescência, é um Ferrer Rocher, porque ele tem várias camadas. Então, ele até começa antes dos 2 anos, não é? Mas aqui nós colocamos entre os 2 e os 5, que é uma fase, depois dos 5 aos 10 é outra, e depois há mais outras, lá para a frente. Mas se a criança viveu aos 2, dos 2 aos 5, ela vai viver novamente dos 5 aos 10 e por aí. Uhum. Então, onde a criança começou a enlutar, ela vai passar por todos os ciclos, porque é um luto em luto. Ele vai, a cada desenvolvimento cognitivo, a cada desenvolvimento emocional, ele vai ser revisto, ele vai ser revivido. E a criança vai também conhecer a pessoa que lhe morreu, não é? Vai ouvindo histórias, vai se relacionando de um outro jeito, não é? Vai compondo aquela pessoa também. Então, é um luto que vai repercutir ao longo do tempo. E nesta fase até pode não estar tudo bem, vai ao psicólogo e fica tudo bem. Ok, não garante que na próxima fase não precise ir. Ou que a próxima fase seja perfeitamente ok, entra ali na pré-adolescência, outra vez é necessário ir ao psicólogo. Então isto é muito natural, é um luto pela vida fora, estabiliza ali muitas das vezes na vida adulta, mas entrada para a faculdade, primeiro trabalho, vai mexer, não tem como não. Casamento, né? Vai mexer. É sempre um luto que vai tendo eco. Depois, são fases muito diferentes. Né? A criança dos 2 aos 5 aqui, a idade pré-escolar, é uma criança que vive com pensamento mágico, mas que é concreta, portanto, vive numa fase concreta também, tudo é levado ao pé da letra. Depois existe aqui também esta questão
da criança ver tudo assim em círculo também, ou seja, não existe, não é nada é irreversível, não é? Tudo se repete, é um grande refrão. Portanto, a morte acaba por não ser um conceito concreto, acaba por ser um conceito abstrato, que acaba por soar mais a um desaparecimento. A pessoa desapareceu e desapareceu da rotina, mas isto vai sendo aos pouquinhos. Portanto, ela percebe que desapareceu em casa, mas será que não aparece para mim buscar na escola? Ok, pagamos a escola da cena. Ok, mas muda a rotina, vem a pergunta novamente. E o corpo também não funciona como um todo. Ela até pode entender que a pessoa não vai mais brincar, não vai mais saltar, levantar, ok, mas vai ter fome, mas vai ter sono, mas vai ter frio. Pode-me Então nós ligar, precisamos. não é? Pode-me telefonar. Será que eu posso ver por Zoom? Porque eu vi tantas vezes. Exatamente. Então é um luto muito exaustivo para os pais, porque é cheio de perguntas o tempo todo, se nós dermos essa abertura. E é bom que a demos, mas não deixa de ser muito desgastante. E precisamos, sobretudo, aqui, colocar muito claro que ela não teve culpa. Porque foi aquele dia que eu não quis brincar, foi aquela vez que eu falei mal, foi aquela vez que eu disse, ai, vai embora, porque eu queria ver o filme. Então, a criança culpada muitas vezes surge. Ao contrário, por exemplo, aqui dos 5 aos 10, não é tanto a criança culpada, mas é a criança certinha. A criança que de repente melhora muitas notas, é ótima em casa a colaborar. Uma criança que vira tipo um exemplo. Porquê? Porque é a criança que é responsável, a criança que fica hiper responsável, que negocia com a morte e com a vida, não é? Que se eu fizer tudo certinho, mais ninguém vai embora. E que tem muito aguçado um senso de justiça. E, portanto, há mortes justas, não é? Se for uma pessoa velhinha, certo, justo. Se for uma pessoa muito doente, justo. Se for um acidente, não. Se for uma pessoa nova e doente, não. Então, muita revolta. E é difícil falar de tudo aqui, mas existem muitos sintomas, porque pode-se expressar de várias formas, e quando nós estamos aqui na presença de todos, conseguimos perceber, ok, isto é o que está a acontecer, é isto aqui que está a acontecer. Às vezes são 10 sintomas, a criança vai ter um, mas é aquele que é diferente de todos os outros. Então é olhar para cada contexto, para cada família, para cada criança, o que é que está a acontecer também na família, não é? Porque pode a criança estar a psicossomatizar aquilo que a família está a vivenciar. Então nós precisamos saber diferenciar o que é da criança, o que é da família, não é? Então, Deixa-me pôr, eu vou aqui à última questão, mas vou aproveitá-la por causa disto que tu disseste, que é, por vezes, os miúdos nessas idades passam a ser os miúdos exemplo, melhores alunos, ou sobem as notas, e até se diz, não, ele se pôs super bem, repara, olha, até se focou mais nos estudos e tudo mais, e parece que foi um grande exemplo. E isso é o grande sinal de alarme, que é, não, espera, então, mas a revolta, o mau comportamento, a insatisfação, a frustração, onde é que está? A tristeza, onde é que está tudo isso? E isto leva-me à última questão, porquê? Porque eu estou a falar de um caso muito específico de uma família com quem trabalhei. Estou a trabalhar, aliás, e houve uma separação muito difícil, portanto, houve ali um divórcio dos pais, um divórcio muito difícil. E quando eu perguntava a uma das pessoas, então, e como é que estará na escola a criança? A resposta foi exatamente essa: está tudo bem, não tem dado problemas, até subiu a nota, e aí soam os alarmes todos alto. Alto, não. Por favor, não. Isso não quer dizer, ao contrário, não está bem. Há aí qualquer coisa que está camuflada. Essa criança deve estar com um sofrimento terrível dentro dela, que não permite, que não permite que ele saia, mas para que tudo esteja bem, e repara, estamos ali num divórcio conflituoso, para que tudo esteja bem, para que eu não dê problemas e para que as coisas se calhar fiquem bem, eu vou aqui, exatamente, saber lidar com isto tudo da melhor forma. E ao contrário, não é? O que é esperado nestas situações? É a revolta, o mau comportamento, a raiva, onde é que isso está? Porque não é? São emoções que são esperadas e elas não estão ali a aparecer. Alguma coisa está a acontecer. Se a criança efetivamente está bem, então não está a perceber o que é que está a acontecer, porque é suposto, quando uma separação, isto leva-me então à última questão, que é
que outros lutos, uma saída, uma mudança de país, um divórcio, que outros lutos podem haver que não só a morte de uma pessoa. Depois vamos às outras questões que eu tenho, mas faço aqui este gancho porque me faz sentido ir já para lá. Sim. Então, criança quieta, criança certinha, não são alarmes a tocar, são alarmes a gritar mesmo. É preciso ver, não é suposto. Ela vai aqui tentar ser hiper responsável em tudo, vai tentar ser mãe dos pais, sei lá, avó dos avós, portanto, vai tentar aqui ir para papéis que não são o dela, nem devem ser o dela. Depois, existem lutos simbólicos, nós chamamos de luto de morte, luto concreto, mas existem lutos simbólicos. Estes lutos simbólicos são, sim, estas separações, portanto, o divórcio, a separação, a mudança de país traz uma separação dos professores, dos amigos, da família. Então, estas relações que nós, enquanto adultos, temos de trabalhar para que elas se mantenham, nem que seja a cartas, mas é isto de eu tenho que criar aqui ferramentas, estruturas, processos para que a criança não fique completamente afastada, não posso cortar, não é? Isto é um luto, é um afastamento, é uma ruptura. Então, sim, existem depois outros lutos desenvolvimentais, não é? Então, a passagem da criança para o adolescente, e muitas vezes são cruzados com os dos pais, porque os pais também lutam nesta fase, os lutos da parentalidade. Aqui a questão, por exemplo, quando vai para a universidade ou quando, por exemplo, miúdos que vão estar para o conservatório e saem mais cedo de casa, então esta saída, a puberdade, não é? É um luto grande e muitas vezes doloroso, porque há miúdos que gostam do seu corpo e de repente não passam a gostar, passam a sentir-se desconfortáveis. Então, o luto dos primeiros amores é assim, e dos segundos e dos terceiros na adolescência, não é? Que é muito, muito avassalador para eles e que nós dizemos nunca, não é? Então, estas perdas, muitas vezes ligadas também com lutos aqui de identidade de género, portanto, estas questões LGBT, que são os lutos vividos em família, não é? E que muitas vezes nós não damos o suporte aos miúdos, nem damos o suporte aos pais. Era muito mais importante aqui trabalhar este luto, por exemplo, com os pais, para que façam o luto desta questão e possam acolher depois a vivência da criança. Então, são lutos simbólicos que vamos aqui, às vezes os amigos que se afastam, não é? O perder um campeonato de alguma coisa, perder um jogo, que são coisas que nós achamos muito pequeninas, mas que não são. Às vezes até a t-shirt favorita que deixa de servir, a Xuxa, a amamentação, não é? O largar. Então são processos, o dormir agora no quarto dele e não mais com os pais. Então todos estes, o luto, a vinda do irmão, não é? É um grande luto normalmente, não é? A passagem do filho único para o filho que tem o irmão. Então, estes são lutos simbólicos que acontecem, alguns toda a gente vai passar, não é? Porque são lutos desenvolvimentais, outros são em função das circunstâncias da família, das situações que estão a acontecer e que também são externas, não é? À criança. Mas são lutos que se cruzam muitas vezes com os lutos parentais. Podemos dizer que, então, o luto é toda aquela situação em que nós nos separamos de alguma coisa e que necessitamos de refazer ou reinventar uma nova forma de viver, seja sem a Xuxa, seja sem a escola antiga e os amigos antigos, seja sem a ideia de ter sido campeão daquele campeonato, por exemplo, ou seja, eu vou ter que me separar, largar, quase desapegar, perder, eu tenho alguma coisa para perder, e vou ter que reconstruir, reorganizar-me, ressignificar uma continuação com essa perda, não é? A partir desse momento. E vivenciá-la, não é? Que muitas vezes nós pomos ali a rolha, um penso rápido e segue em frente. Não. Portanto, viver aquilo que há para viver. Posso ficar muito chateado por ter perdido o jogo, posso ficar muito triste, posso sentir muita culpa porque não dei o meu melhor, posso sentir uma data de coisas, não importa. Mas eu preciso ter esse encontro com as minhas emoções e depois criar estratégia, não é? O que é que aquilo me ensinou, por exemplo, não é? Ressignificar. O que é que eu aprendi então neste jogo? O que é que eu aprendi
que eu posso, como é que eu vou para o próximo jogo, não é? Uhum. Mas é preciso dar espaço, porque aquilo fica ali por digerir. Sim, sim. E diz-me aqui uma coisa, nós temos esta tendência ou de pôr a rolha ou de retirar a criança. Então, mas podemos levar uma criança com 3 anos a um funeral? Com 6? Ah, sim. Isto foi uma Se podes pergunta, levar isto na foi, barriga, sim, você pode levar na barriga. Isto foi uma pergunta que caiu hoje de manhã, assim muito concreta, que é, a bisavó faleceu, eh, o meu marido levou o meu filho, entrou com ele, para a cerimónia, e depois o menino andou a brincar à volta das campas, mas ele tinha uma relação próxima desta bisavó. Será que isto não vai trazer um trauma à criança? Isto é um grande medo, é o trauma. Participou numa cerimónia religiosa, o caixão estava aberto ou fechado, não sei, não interessa, ou interessa. Uh, Entrou lá e as pessoas ficaram até muito incomodadas por verem uma criança. Então, vamos só aqui falar, levantar assim uma pontinha, não é uma pontinha do véu, mas quer dizer, isto estava para ficarmos aqui até amanhã. Avisem que não vão jantar hoje a casa e que não aparecem para dormir. Mas vamos só aqui traçar assim, deixar uns pontinhos para importantes para as pessoas também pensarem um bocadinho mais nisto. eu acho incrível essa criança daqui a uns anos poder lembrar-se da bisavó e pensar naquele dia eu estive lá a brincar entre as campas, estive a despedir-me da minha avó, não é? E esta é uma memória que não parece nada assustadora, não é? A criança estava a brincar, estava bem. Não parece que venha daí nenhum trauma. Se nós recuarmos um bocadinho no tempo, não há muitas décadas, os funerais faziam-se em casa, os velórios, né? Faziam-se em Eu casa, sou começavam dessa aqui as. altura. Eu sou dessa altura. E Era muito mais próximo. recentemente, eu acho que te contei, estive numa situação em que foi feita em casa. O velório foi feito em casa. E as crianças brincavam, continuavam a brincar aí, não é? Faz parte. Eu costumo dizer, levem um kit para a criança estar entretida, se fizer sentido ela participar. E esta é que é a questão, faz sentido ou não faz, não é? Sim. Se nós podemos ter um diálogo com a criança, a decisão é da criança, não é nossa. A relação é da criança, a despedida é da criança e ela pode decidir não ir. Claro que temos de explicar e contextualizar o que é um funeral, o que é um velório, o que são estes rituais, né? Todos. Porque senão é estar a perguntar-lhe queres ou não queres, mas o que é isso, não é? Portanto, é preciso contextualizar. Se conseguimos ter este diálogo com a criança, é uma decisão dela. No caso contrário, é uma decisão dos pais. Quando as crianças são mais novinhas. E aqui, nesta questão de serem mais novinhas, tem que ser o que é que faz sentido para a família, o que é que eles se sentem confortáveis, não é? Projetando isto no futuro, o que é que eles se sentem mais confortáveis, mas não existe porque não ir, não é? Nós podemos ir grávidas, podemos ir com um bebê de colo, podemos ir com qualquer idade. Temos é que respeitar a criança. Se a criança começa a ficar muito impaciente e quer vir embora, tem que existir esta pessoa que não se importa de dedicar do funeral e que saia com a criança, não é? Porque a criança é agitada, portanto, vai brincar, vai ficar. Os funerais são aborrecidíssimos, não é? Para as crianças, temos que ser muito honestos. Demoram muito tempo, muitas das vezes, e ela não vai ficar ali quieta e bonita e comportada o tempo todo. Não é assim que funciona uma criança, não é? Não vai ser também num velório, num funeral, que vai ficar quieta e sossegadinha. Então, temos que contar com isso e naturalizar isso. Está tudo bem a criança estar a brincar. É suposto. E faz parte da história da família. Ela estava lá, meio triste, meio curiosa o que é que está a acontecer e vai fazer perguntas e brincando também, não é? Conversando, metendo conversa e está tudo bem. Sim, Está tudo mesmo bem. tendo um comportamento que supostamente não é adequado para aquele lugar e tal, a rir-se, a brincar, a correr, mas é uma criança que está a aprender estes rituais connosco, não é? Exatamente. Trazê-la para estes ambientes se ela quiser. Não são ambientes, são cerimónias, são rituais, é mesmo isso. É importante porque ela vai se sentir, como tu dizias em início de conversa, parte da família, não é colocada de lado. Ela é abraçada e junto vamos fazendo isto.
Olha, tu tocaste aí numa palavra muito interessante, que é, curioso, não é? A criança vai ser curiosa, vai querer fazer perguntas e por aí fora. Mas quando a criança faz a pergunta à mãe ou ao pai, isto também foi uma pergunta que surgiu, achei muito interessante, que é, o que é que acontece quando as pessoas morrem? Para onde é que elas vão? E esta questão foi colocada por uma pessoa que é ateia, e ela não sabe o que responder. É muito mais simples dizer que foi para o céu, que é uma estrelinha, mas e naqueles contextos que. Bom, Magda, eu não sei para onde é que as pessoas vão. Ou antes, o corpo sei. A alma, se ela existe, todas estas questões mais metafísicas, não Uhum. é? Como é que se responde a isto? Olha, eu acho que quem não tem fé é até mais fácil, porque é aquilo que nós colocamos, não é? Que é, nós temos de trazer a morte para o concreto. Então, é o que é que acontece ao corpo, não é? Isso é o que nós podemos passar. Agora, o que nós acreditamos ou o que as pessoas acreditam é o que as pessoas acreditam e o que nós acreditamos. Eu não posso impor a minha fé à criança, nem posso. Essa é a pergunta do milhão. Nós não fazemos ideia do Sim, que é que acontece. sim, sim. Então, eu não posso jurar, não é? Fazer a juradinha de que acontece isto, tenho a certeza. Não tenho. Então, aquilo que eu costumo fazer quando as crianças me perguntam é o que tu achas que acontece, não é? Perguntar, devolver. E depois dizer-lhe as várias crenças que existem. Não é? E às vezes elas dizem, eu gosto desta, não é? Ou muitas vezes é, a minha família acredita nisto, mas eu não acredito. É muito claro o que é que acreditam ou não. Agora, eu enquanto mãe, eu enquanto educadora, posso dizer, eu acredito que acontece isto. Há pessoas que acreditam que acontece aquilo, 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 aquilo. O que é que tu achas que te faz mais sentido? E não precisa de responder, não é? Ela vai fazer perguntas e vai perguntar o que é que tu achas que acontece? É muito normal começarem a recolher, não é? Crenças, para depois escolherem e moldarem a sua. Alguns dizem, eu acho que é que não acontece mais nada. Okay? Então é um grande vazio, não sei, mas acho que não acontece mais nada. É só algo que nós escolhemos acreditar, porque não existe resposta. E essa é algo que tranquiliza muito mais a criança. Sobre as historinhas do Foi para o Céu, virou uma estrelinha, que também perguntaram muito, acho que foi aquilo que perguntaram mais. Complica muito. A criança geralmente tem pensamento mágico, a criança tem aqui, confunde, não é? A realidade com a fantasia, a imaginação é um dom, mas é uma maldição aqui na criança, então confunde. Se ela é uma estrelinha, eu quero uma escada para ir para o céu, não é? Se Deus levou, quer dizer, mafarrico de Deus, quem é ele, não é? Quem ousa ser ele? É meu, não é? Nós estamos a vender um Deus bondoso, mas que não passa a imagem de Deus bondoso, de todo. Ele rouba pessoas, não é? E, e isto vai continuando. Às vezes inventam-se histórias, né? Que a pessoa foi viajar e Sim, não me levou, não se despediu. sim, Que pessoa é esta? Que sim, relação é que tínhamos? Que honestidade é que existe nesta relação tal e que eu qual. tinha? Então, muitas vezes eu estou a ameaçar a relação da criança com a pessoa que morreu. Então, estas histórias eu não devo contá-las. E se contar, eu posso contar de outra forma. Eu gosto de imaginar que consigo falar com ele. Eu olho para uma estrela e falo, chega lá o recado. Eu gosto de imaginar isto. É uma história. A criança conhece as histórias, eu não os posso contar como verdades. Mas se eu as anunciar como histórias, coisas que eu gosto de acreditar, coisas que eu gosto de pensar, porque me trazem conforto, eu estou a permitir que ela encontre a sua. Tal e Pode não qual, ser a estrela. tal e qual. Ou também posso fazer com que ela abrace a minha e efetivamente nós continuamos, não é? Mas é uma crença, assim como qualquer fé que ela vai escolher, é uma coisa em que ela acredita, não é? Que ela escolhe acreditar e que lhe traz conforto, mas nunca é a minha resposta sobre a dela, jamais. Isso é muito bonito e cria essa possibilidade, tu também tiveste essa, por seres curiosa, de criar as suas próprias histórias, não é? Tu foste à procura de perceber como é que as pessoas celebravam a morte ou a vida, depende do ponto de vista. Uh, eu não pude deixar de pensar nesta situação, que é, vamos imaginar que eu digo, olha, eu quero acreditar nisto, e os meus filhos, ou outra criança qualquer, a quem isto lhe é dito, diz, é, então no dia a seguir vamos à padaria
E ela pergunta à senhora da padaria, ao senhor da padaria, olha, o que é que tu achas que acontece quando uma pessoa morre? E vamos aqui supor que é uma criança de 5 ou 6 anos. Eu acredito que toda a gente vai ficar assustada, mas porquê é que ela está a pensar ou a falar na morte, não é? Os adultos têm muito, muito medo. Eu recordo-me do primeiro impacto que eu tive quando a minha filha com 4 anos me perguntou o que é que acontece quando as pessoas morrem? Dói? E eu recordo que estávamos de férias e a primeira, ainda que eu pense imenso sobre o assunto há muitos anos, o primeiro impacto foi estou de férias. Por que razão é que estamos a falar sobre morte? Não há um momento para falar, não é? Quer dizer, pode haver melhores momentos, em vez de ser ao jantar, ali foi numa viagem de carro. E depois, imediatamente, me caiu a ficha, são 4 anos, é curiosa, quer fazer muitas perguntas, não é sobre sofrimento, é curiosidade, ela quer saber o que é que acontece. Se nós pudermos acolher os miúdos desta forma, olha, temos aqui um miúdo que está curioso, que quer saber o que é que acontece, e depois vai perguntar a este, é curiosidade, que possamos responder essa curiosidade, não é? De uma forma tranquila e sem medos, porque aí os medos são nossos e não dele. Exatamente. Era E tão bom. disponibilidade. Se Era... houver mais perguntas, pergunta. Se eu não souber responder, e às vezes é isso, né, que é não tenho bagagem agora para responder, não consigo. Vou pensar. Olha, deixa-me pensar um bocadinho como é que eu tenho de explicar isto. Ou deixa-me pesquisar um bocadinho. Está tudo bem. Os miúdos não vão achar que toque não sabe responder. Não, os miúdos vão achar, ok, vai precisar de tempo. Porque para eles, né, todo o assunto é complexo. E nós temos e podemos ter o nosso tempo para pensar. Então, se nós não nos sentirmos emocionalmente seguros, ou se tivermos que pensar um bocadinho, ou muitas vezes acontece, né, deixa-me aqui falar com a psicóloga, deixa-me aqui pensar como é que vamos trazer este assunto, né? Quando eles começam, por exemplo, a fazer muitas perguntas específicas sobre a morte, às vezes já falámos sobre isso, mas é o trazer a segurança, né? Eu quero falar disto e quero rever aquilo que nós falámos. E está tudo bem. Sim. Dizemos, olha, vou pesquisar, vou deixar-me pensar. E falamos um bocadinho, falamos depois. E depois puxamos o assunto, olha, lembras daquela pergunta que me tinhas feito? Já tenho resposta, acho que já te consigo explicar. Que bom quando pode ser assim. Que bom quando pode ser assim. Não, não, queremos todos que os miúdos vivam da melhor forma as separações, não é? Estas rupturas que podem ser, efetivamente, trazer muita dor. Isso só pode ser feito quando nós estamos com essa disponibilidade, não é? E esse primeiro trabalho tem que ser feito junto de nós. Isto leva-me à última questão, que é, nós estivemos aqui a falar sobre a família e que de facto precisa de ser educada e de se educar individualmente, cada membro educar-se individualmente para isso, para o seu próprio processo também e para depois ajudar no processo. E os educadores, os profissionais, os psicólogos, dizias tu em início de conversa que não há, não é? No teu curso não tiveste, se tiveste 2 horas já foi muito. Os profissionais, os professores nas escolas que lidam com todo tipo de luto, um divórcio, uma chegada de uma criança nova a uma escola, que veio de outra escola e agora tem amigos novos e ainda não se conseguiu desapegar dos outros. A própria mudança de uma casa para outra, as rotinas mudam, o percurso muda, a perda de uma pessoa da família, de um amigo próximo, até mesmo de eu estava aqui a dizer, um amigo próximo dos pais, mas até mesmo de um amiguinho. É tudo assim. Os profissionais, portanto, aqui saindo da família, e agora olhando para o resto da sociedade, o que é que nós precisamos de fazer, Patrícia? Para que isto não é um detalhe de todo, porque é o dia a dia, não é? É o dia de qualquer pessoa, vai acontecer com uma outra criança, com uma outra família. Como é que nós, enquanto sociedade e pessoas que estamos ligadas à família e às crianças e à educação, como é que nós, e está aqui a Vanessa de facto a frisar que é um assunto importante de trazer para o contexto de escola, como é que nós podemos trabalhar com estes profissionais? Olha, nós muitas vezes, enquanto profissionais que não têm esta formação, dizemos aquilo que não se deve dizer, portanto, vamos muito ao senso comum e não dizemos aquilo que devemos dizer. Portanto, enquanto estamos aqui em contacto com famílias, é muito importante conseguirmos psicoeducar, conseguirmos ajudar estes pais nas melhores decisões, conseguirmos aqui dizer-lhes o que é esperado, o que é natural,
e aquilo que deve ser algo de atenção e deve ser algo de acompanhamento e intervenção, ok? Então, quando nós temos uma criança enlutada, nós temos adultos enlutados. E muitas vezes nós temos que fazer este olhar, né? Quem é que precisa mais de apoio, né? Porque a criança pode estar efetivamente a trazer o luto que não está a ser bem elaborado pelos adultos. Então, nós precisamos guiar, não é? Esta questão, por exemplo, dos funerais, que é tão simples e tem muitas questões, tem muitas camadas, mas que aprendendo é tão simples de depois ajudar, guiar, muitas vezes não existe este conhecimento e, portanto, os pais não vão saber o que fazer e um educador, um profissional da parentalidade, um psicólogo, poderia ter aqui respostas muito simples e que iriam fazer tanta diferença na vivência do luto desta família, desta criança. Tanta diferença. Então, é não saberem as respostas mais básicas, muitas vezes. Depois, é não saberem avaliar, não é? Porque eu às vezes recebo casos em supervisão, é muito engraçado, porque eu faço perguntas para mim, são o tipo de morte, como é que foi o processo da notícia, como é que foi dada. Não sei, não perguntei. Porquê? Porque tenho medo. Eu não sei até que ponto é que eu posso perguntar, porque eu também não tenho suporte. Eu não tenho suporte para saber se eu dou conta. Então eu não pergunto e calo, não é? E calar é todo o verbo que não pode existir, é o verbo que não pode existir no luto, porque se eu calo, as pessoas não expressam, a criança não expressa, a família não expressa, há muitas dúvidas, não é? Quando eu faço primeiros socorros psicológicos, por exemplo, nos adultos, eles dizem muito assim, eu estou com muitos lapsos de memória. A minha memória ficou completamente destruída. Não ficou, é um sintoma cognitivo completamente comum. Nós temos lapsos, nós vamos ter brancas, nós vamos esquecer de fazer coisas. E as pessoas pensam muitas das vezes que estão a enlouquecer. Agora, isto não acontece na criança. E nós achamos estranho que, por exemplo, as tais boas notas não achamos estranho. Mas é muito estranho, porque o sintoma é as notas baixam. Claro que baixam, ela tem a mesma dificuldade de atenção. Não é? Aquela coisa de ficou parada e pensou que passaram 5 minutos e de repente foi a aula toda. Isto é absolutamente normal. Mas nós não temos este conhecimento de que isto é um sintoma típico, não é? A questão de ouvir, não é? De ouvir passos, de ouvir os sons, portanto, estas alucinações são muito características também, não é? E a criança não vai contar. E nós, enquanto adultos, também vamos esconder qualquer coisa aqui e vamos ficar com medo. A pessoa, não é? Que nos cruzamos com ela da rua. Há muitos sintomas que nós não conseguimos abordar porque não temos bases e que acabam por ficar no silêncio. É muito problemático quando eles ficam no silêncio. Então, mesmo a questão de um educador, por exemplo, levar um livro infantil sobre o luto, eu não sei se eu tenho capacidade de responder, então não levo. Não é? Que perguntas é que me vão fazer? O que é que os pais me podem vir perguntar? Não é? Porque se eu não tenho o conhecimento, não é? Se eu não tenho a estrutura para estar à vontade a responder, claro que eu posso pôr os pés pelas mãos e criar medos sem essa necessidade, não é? Então é muito melhor quando nós temos esse preparo, essa segurança, e muitas vezes é também importante, aliás, todas as vezes é importante nós começarmos por nós. Qual é que é a nossa história? Como é que é a nossa vivência? Como é que é o nosso olhar? Não dá para falar sobre luto sem eu, enquanto pai, sem eu, enquanto educador, sem eu, enquanto profissional, perceber quais são as minhas vulnerabilidades, quais são os meus medos, quais são as minhas crenças, quais são as minhas experiências. Então, isso é um trabalho a priori, antes de tudo o resto, né? Eu preciso de olhar para aí. E às vezes também tenho medo de olhar. Tal e qual. Tal e qual. Se não conseguirmos falar sobre o assunto, não vamos puxar por ele, não é? Por isso é que é tão importante fazer essa aprendizagem e ganharmos essas competências, porque não é só para o outro, para nós também, começa connosco, não é? É um processo de crescimento e maturidade. E é por isso que nós decidimos, não é, fazermos aqui a nova edição do workshop de luto infantil, que nos foi tão pedido logo na altura em que se fez a primeira edição, no início do ano, e enfim, então decidimos apontar aqui para esta altura, e tem sido um tema que sempre que se pega nele nós percebemos que
que tem muita coisa a ser trabalhada. Esta live aqui foi riquíssima, mas depois do que acontece na própria formação é uma investigação nossa. E aquilo que nós trazemos dessa formação é aquilo que para mim é o mais importante, que é a enorme tranquilidade com que se passa a olhar para este tema, que é um tema não sobre dor, mas sobre amor. Tens aquela frase que eu gosto tanto, que é: o luto é o preço a pagar por ser amado a alguém. Não é? Só enlutamos quando amamos alguém. Patrícia, queres falar um bocadinho sobre essa formação que vai acontecer no final do mês de outubro, começa em outubro, no final do mês, e que tem aqui uma coisa diferente da primeira edição, uma novidade muito, muito boa. Sim, porque na altura falaram, não é? E foi uma das sugestões, foi nós efetivamente, começo já pela surpresa, afinal. Pronto, é isso mesmo, vamos lá. Mas uma das questões que tinham falado era a questão dos profissionais, não é? A formação estava aberta para profissionais e para não profissionais, portanto houve muitos pais aqui que foram, e muitos profissionais da parentalidade também, mas efetivamente não tínhamos algo tão estruturado para profissionais, para acolherem estas famílias e para ficarem capacitados aqui para fazerem acompanhamento. Então, temos agora, vamos ter esse módulo extra para profissionais. Está feito, pessoas, está feito. Agora, depois aquilo que nós vamos fazer, portanto, aqui nos profissionais vamos ver um bocadinho mais as teorias do luto, vamos perceber aqui recursos que nós podemos trabalhar, portanto, mais aplicado, o que é que nós temos aqui, o que é que nós temos de investigar, não é, para avaliar, portanto, muito mais direcionado para aqui conseguirmos psicoeducar as famílias e percebermos quem é que precisa aqui de um olhar mais atento, se a própria família, quem da família, se a criança, e conseguirmos aqui dar respostas sólidas, não ter medo de perguntar, isto é o essencial, não ter medo de perguntar e saber o que perguntar. Depois, antes, portanto, vamos ter os módulos comuns, não é? E nestes módulos comuns vamos falar muito sobre o que é efetivamente o luto, o que é que são as diferentes mortes, não é? Porque a morte não é só uma, tem muitos rostos, então entender de que forma é que estes rostos também depois implicam, não é? O que é que eles trazem aqui para a nossa vivência do luto, e aqui o luto na família, portanto, trazer muito estes preconceitos, porque sem eles nós não conseguimos aqui trabalhar, e são mesmo preconceitos, não é? Que nós muitas vezes trazemos com base naquilo que fomos ouvindo, naquilo que são os nossos medos, as nossas crenças ali mais sombra, vá. Depois vamos ver como viver o luto, e como não o viver, porque é importante, não é? O que é isto do luto sadio, quando é que nós devemos procurar ajuda, portanto, ter isto muito bem sinalizado e, sobretudo, conseguir aqui distinguir o que é esperado em cada fase do luto, está bem? Aqui, portanto, são várias fasezinhas, né? Aqui, quando é um luto, aqui é ainda na barriga, e sim, os lutos também ainda se vivem, ou melhor, começam a ser vividos aí, muitas vezes não se fala, né? Só a partir dos dois, mas a criança existe antes dos dois, né? E nem que sejam estes lutos simbólicos, por exemplo, né? Quando nós estamos, depois da licença de maternidade, estamos imenso tempo com a criança, mas depois, né? Há aqui uma separação. Então, claro que isto vive-se de uma outra forma, não é? E essa é a diferença, é que a cada fase é esperado uma reação diferente, várias reações diferentes possíveis, e depois existe aqui algo que nós temos de acautelar a cada fase. Então tem muito a ver, muito com cada fase de desenvolvimento físico, maturacional, do que é as experiências também da criança no mundo. Depois, a parte prática, não é? Que é como gerir a notícia e como acompanhar aqui o luto. Portanto, como é que eu, enquanto pai, enquanto tutor, posso aqui acompanhar a vivência singular, pessoal, intransmissível da criança. Que, sim, eu vou modelar, mas que é dela. Não é? Portanto, esta questão aqui dos funerais, não é? Começa aqui desde os rituais fúnebres à questão do vínculo, não é? Como é que eu preservo esta relação da criança pós-morte, não é? Então, tudo isto aqui que vai surgir, isto depois são detalhes, não é? Nós aprofundamos bastante, porque estas questões podem ser, nós podemos ir ao detalhe mesmo. E nós vamos, não é? Mas há sempre questões, portanto vamos respondendo às questões, porque
aquilo que aconteceu na edição passada, cada pessoa também tem a sua história e aprendemos muito com a história particular, não é? Há dúvidas que não couberam ali, mas que depois falamos e há sempre estas singularidades. Depois, vamos sim perceber como é que a parentalidade positiva também é aqui vivenciada, ou pode ser aqui aplicada a esta questão do luto. Portanto, quais são os lutos simbólicos que acontecem nos miúdos, quais é que são também os lutos da parentalidade, e aqui não esquecer que os pais são pessoas em luto e, portanto, também ter aqui o nosso olhar, seja enquanto pessoas que estão a vivenciar ou que já vivenciaram, seja enquanto pessoas que trabalham com famílias e que estão próximas, seja também enquanto pessoa que pode observar, não é? E esta é que é a questão, nós também temos aqui uma responsabilidade social que muitas vezes ignoramos, não é? Então, também é importante estarmos atentos e percebermos como é que podemos apoiar, como é que podemos aqui, os amigos dos nossos filhos, as famílias, as nossas famílias queridas, então como é que também podemos aqui contribuir para uma vivência de um luto sadio para as pessoas ao nosso redor. Então, estes são os pontos e depois temos um módulo para profissionais. Vai ser espetacular, como foi da primeira vez. É muito bom trabalhar com a Patrícia, muito, muito bom. Esta tranquilidade que se sente não só aqui nesta live, é a mesma que se sente na formação. E é uma formação que para mim deveria ser obrigatória, não apenas por causa dos miúdos, mas por nós. Fazê-la por nós, porque assim estamos em melhores condições de viver algo que faz parte da vida, não é? É inevitável que se saiba, ninguém sobreviveu à vida e, portanto, vamos todos morrer mais cedo ou mais tarde, aqui puxando aquele programa da manhã da Antena 3. E se pudermos viver isto de uma forma mais tranquila, a dor está lá, mas pode ser talvez vivida de uma forma mais doce, mais embalada, vamos pensar assim. Esta formação já está disponível para verem quais são os módulos que a Patrícia aqui também esteve a falar. Já está em parentalidadepositiva.com. Nós vamos procurar partilhar esta live aqui na escola, no Instagram da escola, e está lá aqui disponível para todos aqueles que a queiram rever e partilhar também, seja para pessoas que tenham acabado de passar por um processo semelhante ou que possam vir a passar, ou só porque consideramos que é um tema fundamental. E é isso, Patrícia, estou super animada para voltar a estar contigo, porque cada formação é uma formação nova, temos novos elementos e, portanto, há um fio condutor, mas depois todas as histórias que são trazidas são diferentes. A Virna vai outra vez, novamente, isto também as antigas alunas podem vir novamente aqui com uma condição muito especial para fazerem um módulo dos profissionais, não é? Mas enfim, todas essas informações são passadas pela Vânia e isso também estão no site em parentalidadepositiva.com. Patrícia, onde é que nós podemos encontrar no Instagram? Basta clicar aqui também, é fácil de ter contigo, mas onde é que nós nos podemos encontrar? E dás-te a última palavra para depois fecharmos aqui esta live que foi tão boa. Olha, isto de cada pessoa e de cada turma ser diferente é mesmo, não é? Porque nós pedimos um questionário inicial também para perceber o que é que são os lutos das pessoas, não é? E porque é que elas vêm, quais são as demandas delas, não é? Então é mesmo aqui personalizado, depois há aqui alguns temas que foram incluídos, não é? Na formação passada tivemos enfermeiros, portanto, que trabalhavam em cuidados paliativos e, portanto, trouxemos aqui esta visão e é sempre importante, não é? Porque o luto tem muitas faces e tem muitas singularidades, muitas questões particulares e, portanto, vamos aqui também fazendo crescer esta formação à medida das histórias que vêm, não é? que nos fazem vir. Depois podem me encontrar no Luto.sem lutas e é aí que eu escrevo, é aí que eu geralmente estou. E também tenho no Facebook, mas não uso muito, portanto, aquilo fica só republicado, vou ser honesta. Portanto, é aí. E a última palavra que eu tenho, as últimas palavras, né? Tenho uma publicação a começar a ser escrita sobre isso. Mas é muito interessante, gosto muito de procurar aqui quais são as últimas palavras que as pessoas dizem, né? Então, o que é que nós poderíamos dizer como últimas palavras?
O, o, um, o Solnado dizia, não é a última palavra, mas foi aquilo que ele pediu para ter na campa dele, que era qualquer coisa como aqui já alguém que está contrariado, qualquer coisa assim. E tinha que ser, porque ele era um comediante, tinha que ser alguma coisa que a gente olhasse e risse. Eu vou à procura disso para depois partilhar contigo. Perfeito, perfeito. Ah, os epitáfios, né? Exatamente. Gosto, às vezes eu confesso, também já tenho alguns escritos. Mas vamos lá. Isto pode assustar, não é? Mas pronto. Não, mas efetivamente, aquilo que eu acho é, enquanto famílias, né, nós percebemos que a forma como nós lidamos com a morte é a forma como geralmente os nossos pais, como os nossos avós, portanto, condicionam um bocadinho a nossa vivência. E é muito interessante pensar que, enquanto figuras educadoras, não é? Seja o profissional que vai fazer psicoeducação, seja na nossa casa, seja o profissional de educação, a verdade é que nós podemos aqui criar relações diferentes com a morte, que se vão perpetuar para as gerações seguintes, não é? Que vão fazer efeito nesta, mas que efetivamente vão fazer repercussão, vão fazer eco nas próximas. E esta é uma tendência atual, não é? Nós tínhamos essa morte humanizada lá atrás e estamos no resgate para essa morte humanizada aqui, no presente. Então, não é só um resgate da psicologia, a psicologia tem aqui uma forma muito direta, não é? de intervenção, mas é algo continuado, não é? Por exemplo, os cuidados paliativos também já trazem esta humanização, esta dignidade da vida, este cuidado para que a pessoa seja estimada até ao fim, esteja honrada até ao fim e que a vida perpetue sobre a morte, não é? Isso é o mais interessante. Então, é um caminho no qual nós podemos fazer parte e trazer, porque muito deste medo tem a ver com o desconhecimento, com a falta de ter espaço para perguntar, de ter espaço para falar sem julgamento, que é como é que eu digo à criança, como é que eu conto à criança, que é uma pergunta que se calhar lá fora é tonto, não contas ou contas? Mas está bem, mas isso tem um processo, né? Conto como? Conto de que forma? Então não existem perguntas tontas e eu acho que é muito importante ter estes espaços onde nós podemos conseguir perguntar à vontade, sem medo do julgamento e perceber que efetivamente numa turma se calhar não é uma dúvida só minha, dificilmente será uma dúvida só minha. Eu contei, mas não tive bem a certeza se foi assim. Disseram para fazer assim, mas eu pensei sobre isso, eu refleti sobre isso, isso está condizente com a imagem da minha família, com quem eu sou. Então também é ouvir, mas ouvir para encontrar a minha voz, a voz da minha família. Não é? As famílias não têm manuais, têm que criar os seus próprios manuais, também no luto, também na morte. Sem dúvida, sem dúvida. Patrícia, muito obrigada por ter estado aqui a falar sobre estes assuntos tão importantes. Ficamos aqui, aquilo que me parece foram a maior parte das perguntas que nos colocaram, nas caixinhas que foram deixando. Quero também agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, que estiveram, houve aqui um contínuo de pessoas presentes, sempre presentes. Quer dizer que este é um tema de interesse, de grande curiosidade também, e que merece ser falado, não só pelos miúdos, mas por nós. Nós precisamos de falar sobre estes assuntos. Estão aqui antigas alunas do teu curso, estão aqui futuras alunas também, que eu sei que já estão inscritas, e eu convido então a todos que estão interessados em visitarem parentalidadepositiva.com. Está lá todos os módulos, todos os objetivos do curso, e espero que nós nos possamos encontrar em outubro para esta que é uma das formações mais importantes, urgentes, interessantes, que é falarmos sobre a vida, na verdade, como é que nós vivemos a nossa vida e nestas situações tão importantes serem bem vividas. Patrícia, a ti muito obrigada. Gosto sempre de falar contigo e para mim és a pessoa que melhor trabalha este tema de uma forma tão bonita, tão leve. Obrigada por trazer essa leveza que tanto caracteriza esta live. Obrigada. E nós falamos disto em direto, em bastidores, portanto é um tema realmente que nos une
e é sempre, nós agradecemos sempre o encontro que tivemos, não é? Sim, sim. É muito bom estar contigo. Gosto sempre muito em áudio, nos nossos áudios. É uma conversa ininterrupta, não é? Então, muito, muito bom. Espero também ver-vos, quem fizer sentido. Quem não fizer sentido, não é porque não é o momento, tudo bem, mas levem estes ensinamentos e comecem aqui a aplicá-los, porque efetivamente vão fazer a diferença na forma como trabalham, na forma como estão a gerir aqui a morte também, os lutos na vossa família. Então, vamos encontrar-nos e os profissionais, bem, vão com certeza fazer um trabalho mais amoroso Mais e mais amoroso, acolhedor. é isso mesmo, é a tua palavra. Patrícia, obrigada, obrigada a todas as pessoas que estiveram presentes. Nós vemos aí nas redes, por aí, pelas redes e também em outubro, quem quiser vir. Um beijinho, vamos a isso. Obrigada, Patrícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.